Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de começar uma série sobre o Confúcio, né? Leituras confucianas. Eu gostaria de usar a leitura de trechos dos Analectos, principalmente dos Analectos, mas eventualmente outras obras, para a gente entender os principais conceitos da filosofia confuciana, né? Da mesma forma como eu comecei com o Dao De Jing, né? Leituras daoístas, para a gente entender aquela escola filosófica. Agora eu começo uma série sobre o confucionismo. E o primeiro conceito que eu gostaria de estudar com vocês, né? A gente dialogar a respeito, seria o conceito de Zhan, que é um conceito central, né? Enfim, muito presente nas falas de Confúcio, toda a escola confuciana, né? Não tem praticamente filósofo confuciano que não fale em Zhan. E aqui, claro, né, uma das principais dificuldades quando a gente lida com filosofia chinesa, né, primeiro é ter que provar que a China fez filosofia, porque ainda, como eu já falei em outros vídeos do canal, né, existem aqueles que defendem que só houve filosofia na Grécia. Então, quando você trabalha com filosofia chinesa, filosofia oriental, né, de forma geral, ou filosofia africana, filosofia latino-americana, você tem sempre que provar que o que esses povos, esses continentes fizeram foi filosofia, né? Então a gente já começa com um passo atrás para aí poder avançar. Essa é, digamos, a primeira dificuldade. Eu diria que a segunda dificuldade, né, na minha experiência trabalhando, estudando filosofia chinesa, vem da tradução. A gente tem uma tradução que muitas vezes não compreende, né, corretamente o que os filósofos estavam tentando transmitir ali em seus respectivos contextos. E nós temos um trabalho muito grande de padres, principalmente jesuítas, né, que traduziram obras chinesas e possibilitaram a leitura dessas obras no Ocidente. Mas, ao fazerem isso, eles carregaram certos termos com uma carga de sentido cristã, né? E aqui não é exceção, né? Então, a gente geralmente entende, lê, melhor dizendo, né, o conceito de Zhang nos livros, a tradução, né, mais comum é benevolência ou mesmo humanidade. Como eu disse, né, benevolência tem inevitavelmente, né, para nossa mentalidade ocidental, cristã, né, pelo menos a influência do cristianismo no Ocidente, né, isso que eu quero dizer. Essa nossa mentalidade, a gente já entende a benevolência como algo meio que vinculado, né, às noções de perdão e piedade. E Jean não quer dizer isso, né? Jean deve ser compreendido como uma via de mão dupla, ou seja, a partir de si você realiza o outro, né? Ou melhor dizendo, você parte de si para realizar-se no outro e realizar o outro. O outro, no entanto, não é um polo passivo, ele também tem agência, digamos. Né? O conceito de Jean é como se fossem duas pessoas em igual posição de valor se reverenciando. Então, ambas colaboram para a construção uma da outra enquanto buscam construir a si próprias, né? Então, benevolência fica aquém, né? Fica meio que fora de todos esses sentidos que o conceito possui. E humanidade é um termo, a meu ver, por demais vago. Outro autor, né, outros autores, como por exemplo o Ames e o Rosamund Jr., né, na tradução que eles fazem dos Analectos, que eu até já comentei um pouco a respeito, acho que indiquei como uma leitura interessante, né, num dos shorts, eles usam a expressão conduta de autoridade, né, mas eu sinceramente não acho uma expressão muito boa, né, não parece que conduta de autoridade transmita essa ideia que eu acabei de mencionar da construção
mútua entre os dois polos. A minha preferência é traduzir Jean por interrelação ética, que eu diria que não é uma expressão, como poderia dizer, facilmente vendável, né? Mas a gente carece de um único nome que já poderia transmitir todo o sentido de Jean. Então, aquilo que eu, né, orientador de doutorado, colegas, né, quando a gente debateu essas questões no passado, a conclusão que se chegou que a melhor expressão para traduzir Jean seria interrelação ética, porque aí é basicamente isso que se trata, né? Dois polos se interrelacionando, né, em base ética e novamente ajudando a construir um ao outro, né? E aqui para a gente entender Jean, eu, né, selecionei dois aforismos dos Analectos e o primeiro deles é o aforismo 28. É o aforismo que encerra o capítulo 6. Né? Os Analectos a gente não precisa ler na ordem, porque são falas, né? São diálogos do Confúcio com os discípulos. Né? Eu li na ordem, porque, enfim, foi conveniente, né, na época, mas é possível também não ler na ordem. Por isso, a gente não precisa começar lá no capítulo um e vir trazendo, né? A gente pode ir no livro, na parte que interessa e pegar o que nos interessa. Então, vou começar a leitura. Aqui, um diálogo entre Zigong, que era um dos discípulos de Confúcio, e o próprio mestre. Zigong perguntou: se houvesse alguém capaz de organizar o povo e auxiliar as multidões, como isso seria visto? Poderíamos chamar isso de interrelação ética? Confúcio respondeu: por que parar na interrelação ética? Alguém que fizesse isso seria um sábio. Mesmo Yao e Xuan ficaram aquém disto. Aquele que emprega a inter-relação ética, ao querer estabelecer a si mesmo, estabelece os demais. Ao querer alcançar conquistas, auxilia os demais a conquistarem também. Usar do que está perto para compreender o outro, isso pode ser entendido como um método da inter-relação ética. Então, pessoal, aqui a gente vê que aquilo, né, o que Zebon coloca em questionamento, né, sobre, digamos, um governante que conseguisse organizar o povo, né, suprir as necessidades do povo e auxiliar as multidões, né, a se, digamos, conduzirem corretamente, né, como é também o caso de Yao e Shuang, como Confúcio vai citar, né, esses dois reis sábios da antiguidade longínqua chinesa. Isso seria considerado inter-relação ética? E o Confúcio responde: isso não é apenas inter-relação ética, isso é até mais, né? Para fazer isso seria necessário um sábio, né? Um Shan, como a gente vê aqui, né? Ou seja, o Shan é o ideal máximo da filosofia confuciana, aquele que praticamente, digamos, nasce sabendo, né, se portar interrelacionalmente, ele vive plenamente a interrelacionalidade, pratica com naturalidade a interrelação ética, a conduta apropriada, digamos, o respeito aos ritos, a responsabilidade filial, enfim, é o máximo, né, de, digamos, conduta pessoal que o confucionismo enxerga, né, como um modelo, enfim, que todos devem seguir, mas que o próprio Confúcio, por exemplo, diz nunca ter visto na vida dele, né? Confúcio, em alguns momentos dos Analectos, fala que nunca viu um sábio em pessoa. Ele viu pessoas exemplares, pessoas, digamos, esforçadas, né, estudiosos, né, que estão ali se esforçando para praticar o caminho, para entender e viver aqueles conceitos, né, com os quais ele trabalha, mas que ele nunca viu um sábio propriamente dito. E que Yao e Xuan, que são, como eu disse, reis, né, que são reis, como, né, geralmente a gente ouve, né, lê que Yao e Xuan foram reis sábios. Eu poderia até dizer que foram reis educadores, né? Eles educaram as massas a como agir, né, como se portar. E, digamos, ou seja, no começo do mundo, né, como entendido pela mitologia chinesa, né? E, ou seja, nem mesmo eles conseguiram é, 100% fazer isso que Zigong estava prescrevendo, né? Estava
perguntando. Então, para o Confúcio, aquele que emprega a inter-relação ética é, como a gente estava falando anteriormente, é aquele que tenta estabelecer a si mesmo e, nesse processo de estabelecer a si mesmo, estabelece os demais também. Ao querer alcançar conquistas para si, ele auxilia os outros a também a conquistarem seus objetivos. Então, usar do que está perto, né, partir de si novamente para chegar no outro, para compreender o outro, né, ou seja, destruir barreiras, né, não tratar o outro como uma alteridade radical, né, que nunca se conhecerá. Isso é o método da inter-relação ética. É algo extremamente importante, porque também mostra como há uma porosidade, né, do aprendizado com outras culturas que está aqui inserido no confucionismo, né? O que é bom no outro, a gente vai absorver e vai usar para enriquecer a nossa própria existência. E ao enriquecer a nossa própria existência, a gente também tenta levar coisas boas nossas para os outros para enriquecer existências alheias, né, as outras pessoas. Esse, eu diria que é a grande mensagem deste aforismo. Mas o Confúcio, né, ele nunca define de forma totalizante os seus conceitos, né? A escola confuciana, né, que trabalha com conceitos que até já existiam antes do próprio Confúcio, ela nunca adota uma postura fechada, dogmática sobre o que é tal conceito. E a inter-relação ética é, ao longo dos Analectos, explicada de várias formas, né? E por isso que eu separei o segundo trecho, o segundo aforismo, que é o aforismo que abre o capítulo 12, né? O primeiro aforismo do capítulo 12. E aqui nós temos uma outra situação, né? Um outro diálogo entre o Yan Yan, ou Yan Hui, que era o discípulo favorito de Confúcio, né? O discípulo que poderíamos dizer, né, teve mais sucesso, né, na prática dos conceitos que o Confúcio ensinava, né? O Confúcio via no Yan Hui aquele que talvez entendeu melhor aquilo que ele estava tentando transmitir, né? E um diálogo, portanto, entre o Yan Hui e o próprio Confúcio, né? E aqui o Yan Yan pergunta também sobre a inter-relação ética e o Confúcio responde, né? Autocontrole e a revigoração dos ritos levam à inter-relação ética. Se por um dia isso fosse praticado, tudo sobre o céu retornaria à inter-relação ética. A inter-relação ética se conquista por meio de si mesmo ou por meio dos outros. Então aqui a gente vê, né, que novamente se coloca a inter-relação ética como algo de difícil realização, né? Se por um dia isso fosse praticado, haveria, enfim, o mundo inteiro retornaria ao Jan, né, à inter-relação ética. Se por um dia todos praticassem aquilo que deveriam praticar, né, o autocontrole, revigorar os ritos, o mundo inteiro viveria em paz, né, voltaria para a inter-relação ética, para um mundo de colaboração, né, de ajuda mútua. E aí o Confúcio, né, coloca essa pergunta, né, a inter-relação ética é uma conquista de si mesmo ou, né, dos outros, né? A responsabilidade é de quem? Meio que quase como, a meu ver, uma pegadinha, né? Porque no fundo, como eu disse, é partir de si mesmo para se entender no outro, se enxergar no outro, né? Então, eu diria que a resposta depende de ambos os polos, né? Não se faz inter-relação ética sem inter-relação, né? Portanto, não, inter-relação ética não é uma conquista do indivíduo sozinho, né? E nessa segunda parte do diálogo, pessoal, então a gente vê o Yan Yan dizendo: permita-me perguntar o que constitui a inter-relação ética? E Confúcio responde: se não for de acordo com os ritos, não veja. Se não for de acordo com os ritos, não ouça. Se não for de acordo com os ritos, não fale. E se não for de acordo com os ritos, não haja. Então, Yan Yan então conclui: embora eu não seja tão perspicaz, né, permita-me agir conforme o que o mestre disse. Aqui a gente vê o foco que Confúcio dá
para o papel dos ritos nas relações humanas, né, e na própria organização da sociedade chinesa, que, lembrando, né, Fei Xiaotong, o último vídeo aqui longo, publicado nesse canal, a sociedade chinesa, né, com a sua origem no mundo rural, é uma sociedade dos ritos e não das leis. E Confúcio, né, ainda mais no tempo de Confúcio, a sua sociedade, o seu contexto, a sua época era de uma China agrária, rural. Então, a gente entende, né, digamos assim, fazendo o cruzamento desses dois autores, situando melhor, né, a partir de Fei Xiaotong, o que o Confúcio está dizendo em relação aos ritos, né, como produto de uma sociedade que preza pelos ritos. E os ritos ensinam as pessoas a se entenderem como parte de uma rede, né, de uma sociedade de interrelações. E, enfim, que os ritos são o caminho correto para que você entenda isso e também coloque em prática e, portanto, faça a manutenção dessa sociedade e, quem sabe, né, até mesmo construa essa prática diária da interrelação ética, né, do Zhan. E a gente, agora trazendo para um assunto mais contemporâneo, né, a gente pode ver, por exemplo, nas relações externas da China, uma certa influência, né, eu diria que até muita influência da inter-relação ética, né, a ideia de que a China está tentando, né, voltar ao patamar das grandes nações, enfim, já voltou faz tempo, mas, né, está tentando se consolidar como uma grande nação depois de um período conturbado, né, dos 100 anos de humilhação, e ao longo de 40 anos de reformas, agora a China, né, tem uma política externa que faz muitas parcerias mundo afora, e essas parcerias estão sempre, digamos, fundadas na ideia do ganha-ganha, né? A China ganha, né, para conquistar os seus objetivos, mas a China também ajuda os outros países, especialmente no sul global, a se desenvolverem. Então, enquanto a China está tentando se estabelecer, as outras nações também estão sendo desenvolvidas pela ajuda da China, né? Então, é uma inter-relação onde ambos os lados estão sendo beneficiados e construindo uns aos outros e também, né, se compreendendo melhor, né? O que é diferente de uma visão colonialista que entende o mestre, né, na metrópole como um ser humano, digamos, e as pessoas na colônia, né, ou nos países mais pobres, enfim, com menos poder econômico, como súditos, subalternos, né? Que, de certa maneira, é um tipo de visão que ainda hoje impregna as relações com países como os Estados Unidos e Europa, especialmente Europa Ocidental. Então a gente vê que o confucionismo ele está mais do que vivo na sociedade chinesa, na mentalidade chinesa. A ideia de que o confucionismo sumiu, né, foi, digamos, vencido por ideias modernas vindas do Ocidente, não é uma, digamos, não é uma ideia que eu defenda, pelo contrário, eu acho ela totalmente equivocada, né? O confucionismo, a meu ver, ele continua mais firme do que nunca e, inclusive, ajudando a China nesse período de ter que lidar com a modernidade e não perder a sua identidade enquanto faz isso, né? Enquanto, digamos, se relaciona com a modernidade ocidental. E creio que seja isso, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, por favor, façam no chat, no comentário, enfim. E se curtiram essa reflexão, peço que vocês deem um like, comentem, compartilhem, também se inscrevam no canal, que ajuda muito o meu trabalho. E a gente se vê na próxima. Até mais.